Olá, tudo bem? Eu sou William Ribeiro, professor de Tecnologia Educacional, e estou aqui para a gente continuar aquela série de vídeos que eu já comecei, que tem o intuito de ajudar os pais e educadores a ensinar os seus filhos e alunos a programar o computador. No último vídeo, nós falamos sobre inteligência coletiva e inteligência artificial. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a questão da interdisciplinaridade e a relação que isso tem com o ensino de programação. Quando você faz um programa de computador, independente da sua idade, do seu nível de conhecimento em programação, independente da linguagem que você usa, independente da temática, ou mesmo independente da complexidade do programa que você está fazendo, independente de tudo, a pessoa que programa sempre aprende algo mais do que simplesmente programar. E esse fato é especialmente importante quando o programador é uma criança, que está num processo de aprendizado intenso. Para ilustrar o que eu estou dizendo, eu vou falar um pouco sobre o programa que eu propus no último vídeo e que nós vamos começar a fazer hoje, que é o jogo do tiro ao alvo. Para fazer esse jogo, a pessoa que vai programar esse jogo, ela tem que ter alguma noção de um conceito matemático, de geometria, chamado plano cartesiano. Não dá para fazer esse jogo sem saber do que se trata. E enquanto você faz esse jogo, você vai trabalhando cada vez mais e melhor com esse conceito da matemática, que é o plano cartesiano. E o mais legal é que a criança aprende plano cartesiano agora, nesse caso, não porque isso vai cair numa prova, mas porque com isso ela vai conseguir fazer um jogo legal, um jogo dela, um jogo que ela gosta, do qual ela vai se orgulhar. E isso muda tudo. O processo de conhecimento passa a ser algo instigante, algo interessante, algo que faz parte da vida da criança, algo significativo. E todo game, toda proposta que você faz a uma criança em linguagem de programação pode ter esse ganho pedagógico colateral. O Pong, por exemplo, que a gente concluiu. Imagina que, ao propor que o seu filho, que o seu aluno fizesse o Pong, você dissesse para essa criança que todo o cenário, todo o objeto, todo o som, tudo que tiver no jogo tem que estar referente a um outro período histórico, a Idade Média, por exemplo, ou a pré-história. O jogo vai ficar ainda mais legal, mais interessante, mais instigante e a criança ainda vai exercitar uma nova habilidade, que é a habilidade do pensamento histórico, da pesquisa histórica. E todas as propostas de games que eu farei nesta série de vídeos terão sempre necessariamente esta abordagem interdisciplinar, porque é isso que eu sempre fiz na minha vida profissional. Em todas as escolas que eu trabalhei, eu sempre me preocupei em propor projetos em que a criança aprendesse não só a programar, mas aprendesse elementos de outra disciplina. E eu sempre fazia isso em conjunto com outros professores e os meus projetos sempre eram interdisciplinares. Então eu quero trazer esta coisa legal que eu fiz, que eu aprendi na minha vida profissional, aqui nessa série de vídeos. Então, dito isto, vamos continuar a proposta, ou iniciar a proposta do jogo do tiro ao alvo. Vamos lá? Vamos começar o nosso jogo do tiro ao alvo. Como é um jogo novo, a gente não precisa nem clicar aqui na pastinha para a gente continuar algum jogo. E nós vamos clicar aqui no criar, ok? Para a gente começar do zero. Bom, primeira coisa que deve ter chamado a atenção de vocês foi aquela telinha de apresentação em que o gatinho contava, como que vai funcionar o jogo, E isso é a primeira coisa que a gente vai aprender a fazer hoje. Como que faz para os personagens falar como se fossem história em quadrinho, com aqueles balãozinhos, Bom, antes de fazer isso, vamos aqui começar vendo os elementos que a gente vai ter nesse jogo.
Se vocês estão lembrados, os elementos desse jogo são bastante simples. Tinha o gatinho, que tinha que pegar na bolinha, e tinha uma bolinha. Então eram dois atores, né? Eu vou manter o meu gatinho, porque dessa vez esse gatinho aqui, o símbolo do Scratch, vai fazer parte do jogo. E eu vou somente criar aqui a bolinha. Criar não, né? Eu vou pegar uma bolinha pronta, vou selecionar aqui a bolinha. No caso, eu peguei... Eu posso... aqui tá mais fácil que beisebol. Essa bolinha que eu usei, se você quiser usar outra, é claro que você pode. A bolinha está muito grande, então eu vou aqui no tamanho da bolinha e eu vou dizer que eu quero 50% do tamanho da bolinha. Então eu vou apertar 50. 50 ficou um pouco pequena, vamos tentar 60. 60 eu acho que fica bom, tá ótimo. Beleza, então tá aí o meu gatinho, tá aí a minha bolinha. Agora vamos começar com o gatinho explicando como é que vai funcionar o jogo. Para aparecer, o bloco que faz os atores falarem alguma coisa através lá daquele balãozinho é um bloco que está na categoria de aparência. E nós temos dois tipos, né? Na verdade, quatro blocos que fazem isso. Então você tem aqui o bloco diga, olá, ou diga o que você quiser, você pode apagar e substituir isso daqui. Então ele vai dizer... na verdade, nós estamos dentro da bolinha, né? Não é na bolinha que vai falar, então nós vamos clicar aqui no gatinho para que o gatinho aqui diga olá, ok? Então, beleza, o gatinho disse olá por 2 segundos. Se você usar outra opção, ele vai dizer olá até que uma outra coisa aconteça no seu jogo, né? Ou até que você diga que esse olá tem que desaparecer. Então, não é o que a gente vai usar aqui. A gente vai fazer ele falar coisas por um tempo determinado. O Pense ele é muito parecido, a única diferença é que ao invés de ter, do balão ser um balão de fala, vai ser um balão de pensamento, né? Isso aqui é baseado em história em quadrinho, todo mundo já deve estar habituado com isso. Ok, então o que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer é o gatinho vai começar a falar olá e ele vai explicar o jogo. Só que, então nós vamos vir aqui em eventos, e nós vamos colocar o evento da bandeirinha, quando apertar a bandeirinha, olá, e nós vamos colocar um outro diga aqui, para ele começar a explicar a regra do jogo. Depois você pode explicar, escrever com mais detalhe, vamos fazer uma fala bem rápida aqui. Então ele vai dizer assim para o usuário, você deverá me informar as coordenadas X e Y da bolinha para que eu possa atingi-la. Ok, vamos testar. Quando eu aperto a bandeirinha. Ok, só que você deve ter reparado que ficou... Vou diminuir aqui o zoom da tela de programação para a gente ver aqui melhor. Você deve ter reparado que ele ele falou olá por muito tempo e a frase longa por pouco tempo. Então a gente vai falar para ele dizer olá em apenas 1 segundo e nós vamos fazer a frase longa por 4 segundos. Vamos ver se funciona. E aí é uma questão de teste, né? Só para você ver se está ficando bom. Ok, outro detalhe é o seguinte, enquanto o gatinho fala, a bolinha não pode estar visível, ela tem que estar invisível. Então nós vamos na bolinha e nós vamos colocar na bolinha o mesmo evento da bandeirinha para dizer para a bolinha que quando a pessoa apertar a bandeirinha, ela tem que estar invisível. E o bloco que deixa ela invisível também é da categoria de aparência. Então a gente vem aqui na aparência e procura lá o bloco esconda. Assim, quando começar, o gatinho já vai estar no lugar certo e a bolinha vai estar invisível, ok? Vocês devem ter reparado também que nós tínhamos no nosso jogo 2 palcos, o palco da apresentação e o palco do jogo. Na verdade, o cenário, né? O palco é o mesmo. Então a gente vai no cenário e nós vamos colocar 2 cenários aqui no nosso palco. Então vem aqui em cenário, vamos escolher aqui 2 cenários. O cenário de apresentação, vamos colocar talvez esse daqui, que é como se fosse uma praça. Esse cenário em branco eu não vou usar, então eu vou jogar fora, eu cliquei aqui no lixo. E agora eu vou pegar o cenário lá do
Baseball. Temos dois, né? Vamos pegar esse aqui. Ó. Beleza, vamos ver os nomes dos cenários. O primeiro cenário se chama Blue Sky, se eu quiser mudar o nome, eu mudo. E o segundo cenário se chama Baseball 1. Então nós vamos voltar aqui para o nosso gatinho. Vamos voltar aqui para o código. E nós vamos dizer que quando apertar a bandeirinha, deixa eu aumentar de novo aqui. Quando vou apertar a bandeirinha, ele tem que mudar para o cenário Blue Sky. Ok? E só depois que ele tiver dito isso daqui, é que nós vamos fazer o cenário mudar. Então a gente vai colocar aqui, mude para o cenário Baseball. Vamos testar? Olá. Ok, mas o gatinho voando não fica legal, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui mudar do cenário do Blue Sky, vamos colocar o gatinho na posição certa e nós vamos, ou aqui embaixo, porque ele fica parecendo que está no chão, e nós vamos colocar aqui aquele bloco que faz ele para a posição que ele está agora, coisa que a gente falou no último vídeo. Então a gente vem aqui em movimento e usa o bloco vá para. Lembrando que esse número aqui não é um número aleatório. Esse número que está aqui é o número da posição atual do gatinho. Então agora, mesmo se o gatinho estiver em outro lugar e eu apertar a bandeirinha, ele sempre vai voltar para aquela posição que eu defini que fosse lá. Ok? Acho que realmente um aqui está muito pouco, vamos colocar dois. Beleza. Muito bom, a apresentação já está feita. Agora é o seguinte, no momento em que muda o cenário, a bolinha que estava invisível, ela tem que passar a ficar visível. Então, o que a gente faz? Bom, existe uma forma mais interessante da gente dizer para a bolinha o momento certo de aparecer, que é uma forma mais poderosa, mas isso é um assunto de uma outra aula. Vamos usar uma forma mais concreta aqui, né? Que é simplesmente calculando quanto tempo que o gatinho, depois de quanto tempo que aperta a bandeirinha, que a bola tem que aparecer. Então, quando aperta a bandeirinha, o gatinho fica 2 segundos falando olá e depois ele fica 4 segundos falando a frase dele. Então, a bolinha deve aparecer 6 segundos depois que aperta a bandeirinha. Então, olha lá. Quando aperta a bandeirinha, ela esconde e depois de 6 segundos ela aparece. Então a gente vai lá em controle, espere 6 e apareça. O apareça é um bloco da categoria de aparência. Então vamos testar. Então a bolinha vai estar invisível inicialmente, depois que o gatinho fala, aí a bolinha deverá aparecer e aí a gente diz o local em que ela vai aparecer. Ok? Bom, o local é sempre um local aleatório. A gente vai dizer sempre, cada vez que entrar no jogo, a bolinha vai estar num lugar diferente. Como que a gente faz isso? Bom, o negócio é o seguinte, para a gente fazer isso, a gente vai primeiro precisar do bloco, o bloco do movimento, que é o vá para. Só que já existe ao invés de você determinar o XY do vá para, você pode usar esse outro bloco de vá para aqui, que permite que você vá para uma posição aleatória. Na verdade, você tem 3 posições fixas que você pode mandar a bolinha. Ou para uma posição aleatória, ou para ele ficar em cima do ponteiro do mouse, ou para ela ficar grudada em algum ator, né? Então você tem essas 3 alternativas. No caso do nosso jogo aqui, nós vamos querer que a posição fique sempre aleatória. Cada vez que eu jogue, eu quero que ela vá para um lugar diferente. Então nós vamos para a posição aleatória. Então vamos testar de novo. Apertei a bandeirinha, o gatinho falou lá, está explicando como é que funciona o jogo. E agora a bolinha já está em outro lugar. Cada vez que entra, a bolinha vai para um lugar diferente. Ok? Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Agora é a hora em que o gatinho conversa com o usuário. Então o gatinho deverá pedir para o usuário 2 coordenadas. Primeiro a coordenada de x e depois a coordenada de y.
E existe um bloco que faz exatamente isso. É um bloco que pergunta para o ator, pergunta para o usuário alguma coisa determinada. A categoria desse bloco é a categoria de sensor. Pode parecer um pouco estranho, mas na verdade a ideia de estar, desse bloco estar na categoria de sensor é que o ator ele fica esperando alguma coisa, ou seja, ele fica sensível a algo que vai acontecer. Que algo que é esse? É o usuário escrever alguma coisa e apertar Enter ou apertar a flechinha. Por isso que esse bloco está aqui, ó, o bloco é esse. Pergunte alguma coisa. Eu vou clicar aqui só para você ver como é que ele funciona. Ó. Eu vou apertar, aqui está escrito, por definição, está escrito What's your name? Vamos clicar aqui. Olha lá, quando eu aperto, de novo, estou no ator errado, estou no ator da bolinha, então vamos parar isso daqui, vamos jogar fora do bloco e vamos colocar no ator certo. Então olha lá, coloquei esse bloco aqui dentro do gatinho e apertei Enter, apertei em cima dele. Aí olha lá, o gatinho parece que está fazendo a pergunta e aparece uma caixinha onde o usuário pode escrever coisas, né? E aí depois que o usuário ou aperta Enter ou clica aqui, a caixinha desaparece, ok? Vocês repararam que a caixinha de texto que aparece para o usuário responder fica sempre aqui embaixo, né? No caso, como o gatinho está aqui embaixo, vai ficar ruim. Então o interessante seria que essa pergunta fosse feita quando o gatinho estivesse em uma outra posição, por exemplo, nessa posição aqui. Vamos ver se fica bom aqui, ó. Aí beleza, ó, parece que agora o que o usuário vai responder está numa área vazia, né? Então ótimo. Então o que nós temos que fazer aqui? Quando vem para essa tela, nós temos que mandar o gatinho para esta posição. Então vamos lá. Então movimento, vá para esta posição logo depois que muda para o cenário, ok? Vamos ver se funciona. A bolinha desapareceu, mudou o cenário, o gatinho está fazendo a pergunta e quando muda de cenário, a bolinha vai para uma posição aleatória e quando esta pergunta for feita, vai dar para aparecer direitinho a pergunta e o espaço para a pessoa responder. Ok? Ótimo. Então, essa pergunta já vamos encaixar aqui, ó, que já é alguma coisa que tem que acontecer. Só que, obviamente, no nosso jogo, o gatinho não vai perguntar o nome da pessoa. O gatinho vai perguntar, digite, ou vai pedir, né, que a pessoa digite a coordenada X da bolinha. Ok? Beleza. Então, agora deve funcionar de uma forma mais interessante agora. Já está começando a aparecer, ter cara de jogo. Olha lá, digite a coordenada X da bolinha. Só que, como a gente não disse para o computador o que ela deve fazer com essa coordenada, não vai acontecer nada. Ele simplesmente vai pegar esta coordenada e essa coordenada fica sempre dentro de uma variável que é uma variável que já é do próprio Scratch, que faz parte aqui do sensor, que é essa variável chamada resposta. Isso aqui não fui eu que criei, é o próprio Scratch. Tudo que a pessoa responde fica guardada nessa variável aqui. Ó. Se você clicar nela aqui, você vai ver que o número que eu tinha digitado anteriormente está aqui, ó, 5656. Então, quando o usuário responde, a resposta do usuário vai para esta variável pré-fabricada, vamos dizer assim, que já existe por definição no Scratch, ok? Beleza. O que agora a gente tem que fazer com a resposta da pessoa? Bom, a gente vai precisar fazer com que depois que a pessoa disser o X e depois que a pessoa disser o Y, nós vamos ter que mandar o gatinho para essa posição XY, ok? Para que isso aconteça, eu preciso memorizar as duas respostas. Então, assim, se fosse só uma resposta, já estava resolvido. A resposta da pessoa está dentro de resposta, está dentro aqui dessa variável resposta. Só que nós vamos precisar da segunda resposta, que é o Y. E aí o que acontece? Se a gente guardar a resposta X dentro de resposta e tentar guardar a resposta Y dentro da mesma gaveta de memória, dentro da resposta, a primeira resposta vai ser apagada. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que criar variáveis aqui e usar essa variável de resposta só como... a gente não vai usar essa variável de resposta nesse caso. Então nós vamos criar as variáveis, então a gente vem aqui em variável, vamos criar uma variável, você pode inventar o nome, mas para ficar mais fácil, vamos chamar essa variável aqui de x e uma segunda variável de y. Ok? Beleza, agora o que a gente vai fazer?
A resposta da pessoa vai se encaixar dentro da variável x. Então eu vou falar assim, ó, mude a variável x, que eu acabei de criar, para a resposta da pessoa. Aí a gente vai lá na variável resposta e encaixa essa variável aqui. Pronto. Aí aquilo que a pessoa respondeu, o número que a pessoa respondeu, que estava dentro de resposta, vai entrar na variável x. Vamos testar isso daqui, ó. Reparem que a variável x ela é criada, ela está visível aqui, a variável é 0. Muito bem. E aí, quando eu ponho uma resposta, vamos colocar aqui a resposta 67. Aí eu vou apertar Enter. Repare que dentro de x entrou aqui a variável, o número 67, que foi a resposta da pessoa. Ótimo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a coordenada y, beleza? Como que eu faço isso? Eu posso até duplicar, né? Eu posso vir aqui e duplica. É a mesma coisa que a gente vai fazer, né? Só que agora, ao invés de pedir para o usuário a coordenada de x, nós vamos pedir para o usuário a coordenada de y. Então, nós vamos clicar aqui dentro, digite a coordenada y da bolinha. Ok? E agora, nós vamos guardar a coordenada y na variável y, não na variável x. Ok? Beleza? Testando de novo. Programar é sempre isso. Você sempre faz alguma coisa e testa para ver se aquilo que você está fazendo está funcionando. Porque se não tiver, você já resolve agora. Então vamos colocar aqui para x 78 e agora para y nós vamos pedir, sei lá, menos 45. Vamos ver se ele memoriza direitinho. Olha lá, x 78, y 45. Ótimo, ele memorizou. E agora, o que nós vamos fazer? Agora que nós temos o x e nós temos o y, nós vamos pedir para o gatinho ir para a coordenada x, y. Então, simples, muito simples isso. Então a gente vem aqui no vá para e simplesmente escreve aqui. Depois que ele pediu o x e o y, ele vai para x, vai ser a variável x, que é essa variável aqui. Então a gente vai pegar a variável representada aqui por essa bolinha, e o y vai ser o y. Então ela vai para o xy que a pessoa determinou. Vamos testar de novo. Vamos ver se o gatinho vai para a posição que o usuário determinou. Então, nós vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar aqui o x mais ou menos 100 e o y 50, mais ou menos. Eu espero que o gatinho venha mais ou menos para essa região aqui. Vamos ver se ele vai. Pronto, ele foi. Então, ótimo. Só um detalhezinho. Tem um bloco que faz a mesma coisa que o vá para, só que ele faz devagarzinho. Ao invés dele ir para, ele pode deslizar para. Ele é a mesma coisa, só que ele não vai tão rápido como o XY. Então, aqui no caso, ele vai deslizar durante 1 segundo até aquela posição XY. É a mesma coisa, só que agora ele vai andando mais devagarzinho. Olha lá como ele é mais... O deslize, ele é mais simpático, ele é mais leve, né, do que simplesmente ir de uma forma grosseira. Né? Vamos colocar aqui 50 para x, 50 para y, vamos ver o gatinho indo para a posição. Aí ele vai bem bonitinho. Ótimo! Então, o nosso jogo já está começando a ter forma e agora nós vamos analisar se depois que o gatinho foi para a posição que o usuário mandou, se o gatinho está tocando na bolinha, ok? E isso eu não vou fazer agora, eu vou fazer no próximo vídeo e eu espero que você tente fazer isso para ver se funciona. Eu acho que você já tem os recursos necessários para fazer esse desafio, tá bom? Então, vamos ficando por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não esqueçam do seu like. Não deixem de se inscrever no vídeo para que vocês possam receber os próximos. E até mais tarde. Até o próximo vídeo.